Josué, capítulo 19. A segunda parte saiu para Simeão e seus clãs. A herança deles estava dentro do território de Judá. Eles receberam Berseba, ou Seba, Moladá, Hazar-Sual, Balá, Azem, Eutolade, Betul, Horma, Ziclag, Bet-Marcabote, Hazar-Susa, Bet-Lebaote e Saruém, 13 cidades com suas aldeias. Aim, Rimon, Éter e Azã, 4 cidades com suas aldeias e todas as aldeias ao redor dessas cidades até Baalat-Beer, a Ramá do Neguebe. Essa foi a herança da tribo de Simeão, de acordo com seus clãs. A herança de Simeão estava dentro do território de Judá, porque Judá havia recebido mais do que precisava. Por isso a tribo de Simeão recebeu sua herança dentro de Judá. A terceira parte saiu para Zebulon e seus clãs. A fronteira de sua herança ia até Saride. Seguia para o oeste até Maralá. Encontrava-se com Dabesete, indo até o ribeiro defronte de Joquineão. Do outro lado de Saride, a fronteira seguia a leste, na direção do nascente, até a fronteira de Quislote-Tabor. Continuava até Daberate e subia até Jafia. Prosseguia para leste até Gat-Hefer e Et-Cazim, chegando até Rimon, e virava em direção a Neá. Dali a fronteira contornava ao norte de Hanatom e terminava no vale de Ifta-El. Incluía Catate, Naalau, Sinrom, Idala e Belém, 12 cidades com suas aldeias. Essa foi a herança dos clãs de Zebulon, as cidades com suas aldeias. A quarta parte saiu para Issacar e os seus clãs. Seu território incluía Jezreel, Quesulote, Sunem, Rafaraim, Sion, Anaarate, Rabite, Quizion, Ebes, Remete, Enganim, Enradá e Bet-Pazes. A fronteira chegava a Tabor, Saazima e Bet-Semes. Terminava no Jordão, 16 cidades com suas aldeias. Essas cidades com suas aldeias foram a herança da tribo de Issacar, de acordo com os seus clãs. A quinta parte saiu para a tribo de Azer e seus clãs. Seu território incluía Reucate, Hali, Beten, Aksaf, Alameleque, Amade e Mizal. A fronteira ocidental chegava até o Carmelo e Sior-Libnate. Depois virava para leste na direção de Bet-Dagon, chegando até Zebulon e o vale de Ifta-El. Depois seguia para o norte até Bet-Emeque e Neiel, passando à esquerda por Cabul. Prosseguia para Hebron, Reobe, Ramon e Caná, até a grande Sidom. A fronteira contornava de volta para Ramá até a cidade fortificada de Tiro. Virava em direção a Rosa e terminava no mar, na região de Axibe, Umá, Afeque e Reobe, 22 cidades com suas aldeias. Essas cidades e aldeias foram a herança da tribo de Azer, de acordo com seus clãs. A sexta parte saiu para Naftali e seus clãs. Sua fronteira começava em Relefe e no carvalho de Zaanim, passando por Adame Neguebe e Jabneel, até Lacum, terminando no Jordão. A fronteira voltava para o oeste, passando por Asnote-Tabor, chegando até Rucoque. Fazia divisão com Zebulon ao sul, Azer a oeste e o Jordão a leste. As cidades fortificadas eram Zidim, Zer, Ramate, Racate, Quinerete, Adamá, Ramá, Razor, Quedes, Edrei, En-Razor, Irom, Migdal-El, Horem, Bet-Anate e Bet-Semes, 19 cidades com suas aldeias. Essa era a herança da tribo de Naftali, as cidades com suas aldeias, de acordo com seus clãs.
A sétima parte saiu para Dan. O território da sua herança incluía Zorá, Estaol, Ir-Semes, Saalabim, Aijalon, Itla, Elon, Tímina, Ecrom, Euteque, Gibeton, Baalate, Jeude, Beni-Beraque, Gate-Rimon, Mejarcom e Racom, com a região defronte de Jope. Mas a tribo de Dan não conseguiu expulsar os ocidentais, os amorreus, que os empurraram para as regiões montanhosas. Os ocidentais os mantinham longe das planícies, por isso o território deles era muito pequeno. Então o povo de Dan atacou Lezem. Eles a conquistaram, mataram os habitantes e se estabeleceram ali. Eles mudaram o nome de Lezem para Dan, em homenagem ao seu antepassado. Essa foi a herança da tribo de Dan, de acordo com seus clãs, as cidades com suas aldeias. Eles terminaram a partilha da terra como herança e a fixação das fronteiras. O povo de Israel, então, cedeu uma parte da herança deles para Josué, filho de Num. Em obediência à palavra do Eterno, eles deram a cidade de Timnat-Sera, a pedido dele, na região montanhosa de Efraim. Ele reedificou a cidade e passou a residir ali. Essa foi a herança que o sacerdote Eleazar, Josué, filho de Num, e os chefes dos clãs distribuíram por sorteio às tribos de Israel em Siló, na presença do Eterno, à entrada da tenda do encontro. Assim, eles concluíram a partilha da terra. Josué, capítulo 20. Então o Eterno disse a Josué: Diga ao povo de Israel: estabeleçam cidades de refúgio, conforme instruí vocês por meio de Moisés, para que qualquer pessoa que matar alguém acidentalmente, isto é, sem intenção, possa fugir e se proteger contra o vingador. A pessoa que fugir para se refugiar numa dessas cidades ficará à porta da cidade e apresentará seu caso às autoridades do lugar. Esses líderes acolherão a pessoa na cidade, providenciando um local para ela morar. Se o vingador vier em busca do homicida, os líderes da cidade não deverão entregar seu protegido a ele, pois não houve intenção de matar, nem havia histórico de ódio contra o companheiro morto. O homicida poderá permanecer na cidade até ser julgado diante da comunidade, ou até a morte do sacerdote principal. Depois disso, poderá retornar para casa, para a cidade da qual fugiu. Eles separaram Quedes na Galiléia, na região montanhosa de Naftali, Siquém, na região montanhosa de Efraim, e Quiriate Arba, isto é, Hebrom, na região montanhosa de Judá. Do outro lado do Jordão, a leste de Jericó, estabeleceram Bézer, no planalto deserto da tribo de Ruben, Ramote, em Gileade, da tribo de Gade, e Golã, em Bazã, da tribo de Manassés. Essas foram as cidades designadas para o povo de Israel e para todo estrangeiro residente, enfim, para qualquer um que matasse alguém sem intenção. Ele poderia fugir para ali, evitando ser morto pelas mãos do vingador antes do julgamento perante a comunidade. Josué, capítulo 21. Os chefes dos clãs dos levitas foram procurar o sacerdote Eleazar, Josué, filho de Num, e os chefes das outras tribos do povo de Israel. Isso aconteceu em Siló, na terra de Canaã. Eles disseram: O Eterno deu ordens a Moisés para que vocês nos dessem algumas cidades nas quais pudéssemos viver e pastagem para o nosso gado. Então o povo de Israel, da própria herança, deu aos levitas, conforme o Eterno havia ordenado, as seguintes cidades, com suas respectivas pastagens. O sorteio contemplou, em primeiro lugar, os clãs dos coatitas. Assim, os levitas descendentes do sacerdote Arão receberam 13 cidades das tribos de Judá, Simeão e Benjamim. O restante dos coatitas recebeu 10 cidades dos clãs das tribos de Efraim, Dan e da meia tribo de Manassés.
Os Gersonitas receberam 13 cidades, dos clãs das tribos de Issacar, Azer, Naftali e da meia tribo de Manassés em Bazã. As famílias de Merari receberam 12 cidades das tribos de Ruben, Gade e Zebulon. O povo de Israel cedeu por sorteio essas cidades com suas pastagens aos levitas, conforme o Eterno havia ordenado a Moisés. Das tribos de Judá, Simeão e Benjamim, eles designaram as seguintes cidades, mencionadas individualmente, destinadas aos descendentes de Arão das famílias do clã dos Coatitas, da tribo de Levi, porque a primeira divisão saiu para eles. Kiriat Arba. Arba foi o antepassado de Enaque, isto é, Hebron, nas montanhas de Judá, com acesso às pastagens ao seu redor. Os campos da cidade e as terras desocupadas, eles já tinham dado a Calebe, filho de Jefoné. Aos descendentes do sacerdote Arão deram Hebron, cidade de refúgio, Líbina, Jatir, Estemoa, Rolom, Debir, Aim, Jutá e Bet-Semes, todas com as suas pastagens, 9 cidades dessas duas tribos. Da tribo de Benjamim, Gibeon, Geba, Anatote e Almon, com as suas pastagens, 4 cidades. Foram no total 13 cidades e pastagens para os sacerdotes descendentes de Arão. O restante das famílias dos coatitas da tribo de Levi recebeu suas cidades por sorteio da tribo de Efraim. Siquém, cidade de refúgio. Nas montanhas de Efraim, Gézer, Kibzaim e Bet-Horon, com as suas pastagens, 4 cidades. Da tribo de Dan, eles receberam Elteque, Gibeton, Aijalon e Gat-Rimon, com as suas pastagens, 4 cidades. E da meia tribo de Manassés receberam Taanaque e Gat-Rimon, com as suas pastagens, 2 cidades. Ao todo, 10 cidades com as suas pastagens foram entregues ao restante das famílias dos coatitas. Os clãs gersonitas da tribo de Levi receberam da meia tribo de Manassés, Golã, em Bazã, cidade de refúgio, e Besterá, com as suas pastagens, 2 cidades. Da tribo de Issacar, Quizion, Daberate, Jarmute e En-Ganim, com as suas pastagens, 4 cidades. Da tribo de Azer, Misal, Abdon, Helcate e Reobe, com as suas pastagens, 4 cidades. Da tribo de Naftali, Quedes, na Galileia, cidade de refúgio, Ramot-Dor e Cartã, com suas pastagens, 3 cidades. Para os gersonitas e seus clãs, 13 cidades com as suas pastagens. Os clãs meratitas, o restante dos levitas, receberam da tribo de Zebulon, Jocneão, Cartá, Dímina e Naalau, com as suas pastagens, 4 cidades. Da tribo de Ruben, Bezer, Jaza, Quedemote e Mefaate, com as suas pastagens, 4 cidades. Da tribo de Gade, Ramote em Gileade, cidade de refúgio, Maanaim, Resbom e Jazer, com as suas pastagens, 4 cidades. Todas essas cidades foram distribuídas por sorteio para os meratitas, o restante dos levitas, 12 cidades. Os levitas receberam 48 cidades com as suas pastagens dentro do território do povo de Israel. Cada uma das cidades tinha pastagens ao redor. Assim o Eterno deu a Israel toda a terra que ele havia prometido em juramento aos seus antepassados. Eles tomaram posse da terra e sentiram-se em casa ali. O Eterno lhes deu descanso de todos os lados, como havia prometido por juramento aos antepassados. Nenhum dos seus inimigos foi capaz de resistir a eles. O Eterno entregou todos os inimigos nas mãos dos israelitas. Nenhuma promessa deixou de ser cumprida de tudo que o Eterno falou ao povo de Israel. Todas se cumpriram.